Feche os olhos e imagine sua alma tentando falar com você. Mas a voz dela foi abafada. Abafada pelo barulho das demandas, pela rotina que corre, pela máscara que você aprendeu a vestir todos os dias. Existe uma dor silenciosa que muitas mulheres carregam. Uma espécie de anestesia emocional, um cansaço que não se explica, uma sensação de estar sempre deslocada, mesmo quando tudo parece certo por fora. Essa dor não aparece em exames. Não se resolve com mais um curso, mais uma viagem, mais um relacionamento. Porque ela não vem da mente, vem da alma. Carl Jung dizia que a alma é a ponte entre o inconsciente e o self. Ela não é um conceito abstrato ou um ideal místico. A alma é real, encarnada, singular. E quando essa alma é negada, algo dentro de nós começa a colapsar. O ego se infla tentando compensar ou se esvazia afundando em desesperança. Não importa o caminho. Quando estamos desconectadas da alma, perdemos o eixo. E seguimos muitas vezes funcionando, trabalhando, cuidando, sorrindo, enquanto por dentro tudo está em suspensão. Um silêncio que grita, um vazio que pesa, uma saudade de si que não tem nome. James Hillman, psicólogo junguiano, dizia que a alma não precisa ser alcançada, ela precisa ser ouvida. Mas vivemos em uma cultura que nos ensina a escutar apenas a razão, apenas a produtividade, apenas o que é visível. Enquanto isso, a alma fala uma outra linguagem. Ela fala por imagens, por sonhos, por sintomas, por desejos inexplicáveis, por aquele cansaço que não passa, por aquela irritação que surge sem motivo, pela compulsão que te domina e te envergonha, pela apatia que te paralisa quando você mais precisa se mover. Esses sinais não são falhas, são formas da alma tentar ser ouvida. E às vezes, a mulher que parece mais forte é a que está mais desconectada. Aquela que cuida de todos, que resolve tudo, que nunca para. Pode estar implorando por si mesma. Mas a máscara social, aquilo que Jung chamava de persona, se ajusta tão bem ao que esperam de nós que esquecemos quem somos sem ela. E aí, o corpo começa a reclamar. Os sonhos ficam estranhos, os dias se arrastam e algo dentro começa a desmoronar, bem devagar, como se a alma estivesse fechando as janelas por falta de ar. Estamos vivendo uma transição de era, e com ela, um excesso de performance, de positividade superficial, de exigência constante para sermos sempre úteis, belas, leves, agradáveis. E é nessa atmosfera que a alma se cala, porque a alma precisa de espaço, de silêncio, de sombra, de verdade, de pausa. A alma não grita, ela sussurra. Mas, se ignorada por muito tempo, ela adoece. E junto com ela, adoecemos também. Este vídeo é um convite, um espelho, uma pausa entre um pensamento e outro. É um espaço seguro para que você volte a escutar o que sua alma está tentando dizer, mesmo que com medo, mesmo que com lágrimas, mesmo que aos poucos. Porque talvez, só talvez, esse vazio que você sente não seja um defeito, seja um chamado para voltar para casa. A casa que não tem endereço, mas tem cheiro, tem memória e tem verdade. A casa da sua própria alma. O erro invisível de confundir sucesso externo com conexão interna. Existe uma dor muito específica que poucas pessoas conseguem nomear. A mulher que olha ao redor e vê tudo aparentemente em ordem, um trabalho estável, relacionamentos aceitáveis, metas cumpridas, mas, por dentro, sente como se algo essencial estivesse faltando. Um buraco emocional sem forma, mas com presença. Uma saudade de si mesma que não se explica. É uma sensação de estar vivendo a vida certa, só que com a alma errada. Esse tipo de desconexão não aparece em fotos nas redes sociais, nem se percebe nas reuniões ou nas respostas automáticas do dia a dia. Mas o corpo sente, a alma sabe, e começa a enviar sinais sutis, quase imperceptíveis, como um cansaço que não se justifica, uma irritação constante, um choro preso que não encontra saída. O nome disso, na psicologia profunda, é dissociação.
Mas na linguagem simbólica da alma, é como se ela estivesse tentando te lembrar. Eu ainda estou aqui. Você só esqueceu de me ouvir. Carl Jung falava sobre a inflamação do ego quando perdemos o contato com o self. E essa inflamação se traduz muitas vezes como necessidade constante de controle, de provar valor, de conquistar a aprovação. Porque, quando a alma não está sendo ouvida, o ego tenta preencher esse silêncio com validação externa. Mas isso gera um ciclo vicioso de exaustão. A cada sim que damos querendo ser reconhecidas, nos afastamos um pouco mais do que é essencial. E assim, o coração se endurece, o olhar se apaga, a alegria vira obrigação. O cortisol, aquele hormônio do estresse, se torna um companheiro silencioso. Vivemos em alerta constante. Dormimos, mas não descansamos. Cumprimos tarefas, mas não sentimos prazer. Falamos, mas não nos escutamos. Porque a alma não se alimenta de performance, ela se nutre de presença, de verdade, de silêncio habitado. E isso só nasce quando temos coragem de parar de dar conta de tudo, para enfim dar conta de nós mesmas. O mito da mulher multitarefa, aquela que resolve tudo, que nunca erra, que está sempre disponível, é uma armadilha disfarçada de sucesso. Ele impede o contato com a intuição, bloqueia a espontaneidade e nos coloca em um modo automático, onde não há espaço para sentir, só para funcionar. Mas o self, que é a totalidade viva da psique segundo Jung, só pode se manifestar quando abrimos espaço para o desconhecido, para o não produtivo, para o simbólico. E isso exige coragem. Coragem de desapontar expectativas. Coragem de se esvaziar do excesso para se preencher de si. Porque sucesso sem alma é cansaço, é silêncio pesado, é um tudo que não toca o essencial. E talvez o vazio que você sente não seja um fracasso, seja um sinal, um lembrete de que a sua alma ainda está viva, só está esperando ser lembrada. Quando a alma grita através do corpo, sintomas como símbolos, há dores que não têm nome, mas têm forma, uma forma que se instala no corpo como um sussurro insistente, uma dor nas costas que não passa, uma insônia que volta sempre no mesmo horário, um ciclo hormonal que se desregula sem explicação médica, uma compulsão que te pega desprevenida, como se algo mais forte que você quisesse te dominar. Esses sintomas não são acidentes, são tentativas da alma de se fazer ouvir. Carl Jung dizia que o corpo é o palco da alma, e quando a alma é ignorada por tempo demais, ela encontra no corpo uma forma de se manifestar, porque tudo aquilo que não escutamos em silêncio. O corpo grita em dor, não é castigo, não é fraqueza, é linguagem simbólica. É o inconsciente tentando emergir pelas frestas que o racional não controla. Muitas mulheres adoecem sem entender por quê. Procuram médicos, fazem exames, mudam de dieta, tentam de tudo. E ainda assim continuam se sentindo esgotadas, estranhas, como se algo estivesse sempre fora do lugar. O nome disso nem sempre aparece nos diagnósticos, mas na psicologia junguiana, reconhecemos esse processo como uma desconexão profunda entre ego e self, entre a vida que estamos vivendo e a alma que estamos negando. O colapso energético, tão comum hoje, é mais do que fadiga. É uma pausa involuntária da alma, um tipo de suspensão simbólica, como se ela dissesse: se você não parar, eu vou te parar. Não como punição, mas como convite. Convite para rever, para silenciar, para sentir de verdade. Porque existe uma sabedoria arquetípica nesse cansaço. Existe um símbolo oculto na dor. Existe uma verdade emocional no desconforto que você quer evitar. Na mitologia interna da mulher, há uma figura que se repete: a mulher ferida, aquela que calou sua verdade por tanto tempo que acabou adoecendo. Ela sorri, mas por dentro sangra. Ela ajuda, mas não é ajudada. Ela cuida, mas ninguém percebe que ela também precisa de colo. Essa mulher não está longe de você. Talvez ela viva em você. E talvez seu corpo esteja tentando avisar que já passou da hora de ouvi-la. A alma não precisa de explicações racionais. Ela precisa de presença, de escuta simbólica, de tempo não produtivo. E o corpo
esse templo sensível, é um de seus canais mais fiéis. Quando a dor vier, pergunte com doçura: o que minha alma está tentando me contar através disso? Nem sempre virá uma resposta clara, mas só de fazer a pergunta, algo dentro começa a se mover. A alma reconhece quando é chamada pelo nome certo e começa, timidamente, a voltar. A armadilha da espiritualidade como fuga, porque meditar nem sempre reconecta, nem toda luz ilumina, às vezes cega. Em tempos de espiritualidade acessível, rápida e muitas vezes pasteurizada, é fácil confundir práticas elevadas com verdadeira conexão. Mas há uma diferença silenciosa e essencial entre escutar a alma e tentar controlá-la através da espiritualidade. Porque até a meditação pode virar um esconderijo. Até o incenso pode camuflar o medo da própria sombra. Existem mulheres que se afundam em rituais, cursos, afirmações, como se isso pudesse calar a dor que pulsa lá dentro. Mas no fundo, o que estão fazendo é evitar o mergulho, evitar o escuro, evitar o simbólico. E toda vez que usamos a espiritualidade como estratégia de fuga, perdemos o sentido real dela, que nunca foi fugir do humano, mas habitá-lo com alma. Carl Jung nos alertava para o perigo de se identificar com a persona espiritual, aquela máscara suave, sorridente, consciente, que parece ter tudo resolvido, mas que por dentro ainda carrega as mesmas feridas não olhadas. O risco aqui é sutil, mas profundo. Começamos a acreditar que somos evoluídas demais para sentir raiva, tristeza, inveja ou medo. E, ao negar essas emoções, que fazem parte da psique, negamos também pedaços da alma que precisam ser integrados. Meditar, orar, acender velas, fazer rituais, tudo isso pode ser sagrado, mas também pode ser armadura, pode ser controle disfarçado, porque a verdadeira conexão com a alma exige descida, exige presença no caos, exige escuta do que é feio, do que é incômodo, do que é estranho. A alma não se revela nas alturas, ela habita os porões da psique. O inconsciente não se alcança pela luz, mas pela coragem de atravessar o escuro com olhos abertos. A mulher que busca apenas a luz, sem encarar sua sombra, está repetindo o mesmo padrão da persona: manter-se boa, serena, perfeita, mesmo quando algo grita por verdade lá dentro. A alma instintiva, aquela que sabe o que sente mesmo quando não sabe explicar, não pode ser domesticada. Ela não quer ser melhorada, ela quer ser escutada. James Hillman dizia que precisamos de uma psicologia que desça, que se aproxime do chão da existência, da dor vivida, das imagens simbólicas que nos habitam. E é aí que a alma começa a voltar, quando paramos de tentar transcendê-la e começamos a habitá-la. Não com pressa, não com fórmulas, mas com uma escuta que aceita o que é sem precisar mudar. Apenas estar, apenas sentir, apenas ser. Porque às vezes, o que sua alma mais deseja é que você pare de tentar curá-la e apenas caminhe ao lado dela. Exercício para reconhecer o território perdido da alma. Existe um silêncio que não é vazio. É um tipo de presença que assusta, a presença da alma que foi esquecida e que, mesmo esquecida, continua ali, esperando o momento de voltar a ser vista. Muitas vezes não sabemos mais onde ela se perdeu, em que momento nos desconectamos, mas ela sabe e carrega silenciosamente as memórias do que fomos antes de precisarmos nos defender do mundo. Talvez sua alma tenha sido silenciada ainda na infância, quando você aprendeu que precisava agradar para ser amada. Ou talvez tenha se escondido no momento em que seu amor não foi correspondido e você começou a acreditar que sentir demais era um erro. Pode ter sido quando seus talentos foram ignorados, ou quando você engoliu um não que queria dizer. Não importa quando foi. O que importa é que ela ainda guarda o mapa. Há uma prática simbólica, simples e profunda, que pode abrir esse território esquecido. Escrever uma carta. Não uma carta qualquer. Uma carta da sua alma esquecida para o seu ego. Imagine que sua alma é uma personagem marginalizada dentro de você. Sensível, instintiva, intuitiva.
Dê a ela voz. Deixe que ela fale sem censura, sem lógica, sem julgamento. O que ela teria a dizer sobre a vida que você está levando, sobre as escolhas que você fez, sobre o que tem sido deixado para depois. A alma não fala com palavras perfeitas. Ela fala com imagens, com sensações, com símbolos. Por isso, observe também seus sonhos, especialmente aqueles que se repetem ou que te causam estranhamento. Eles não querem te assustar, querem te lembrar. O inconsciente não envia mensagens diretas. Ele envia metáforas. E cada símbolo que aparece carrega um pedaço da sua verdade esquecida. Você pode criar momentos breves no dia para escutá-la. 3 vezes. Apenas 3 momentos onde você pausa e pergunta com honestidade: o que minha alma sentiria sobre isso? Talvez você não escute nada de imediato, mas a pergunta por si só já abre uma porta, já tira sua alma do porão, já lhe oferece uma cadeira à mesa da consciência. Reconstituir o território da alma é, acima de tudo, um ato de coragem emocional. É olhar para trás não com culpa, mas com ternura. É reconhecer onde você se calou, onde você cedeu, onde você se perdeu e onde ainda assim algo em você sobreviveu. Porque por mais que o mundo tenha exigido que você se adaptasse, a alma guarda o que é essencial. Ela lembra quem você era antes de ter que ser tão forte. E quando você escuta, ela começa a te guiar de volta, sem pressa, sem cobrança, apenas com verdade e presença. O símbolo oculto do reencontro, o retorno à casa interna. Há um momento, sutil e definitivo, em que algo dentro de nós começa a pedir volta. Não para um lugar físico, mas para um lugar que sentimos saudade sem nunca ter nomeado. Um lugar que é interno, simbólico, silencioso. Um lugar que chamamos de casa da alma. E o retorno a essa casa não acontece quando queremos. Acontece quando estamos prontas para deixar de fugir de nós mesmas. A alma não responde a metas. Não se revela sob pressão. Ela precisa de espaço psíquico, de tempo não cronometrado, de presença não produtiva. E muitas vezes só começa a emergir quando já estamos tão exaustas de tentar ser outra coisa, que enfim nos permitimos ser quem somos. É nesse instante, entre o colapso e o despertar, que a alma sussurra o caminho de volta. Imagine a imagem simbólica de uma mulher que, depois de anos vagando por caminhos externos, volta para sua própria casa. Ela abre a porta com mãos trêmulas. Entra com medo de não se reconhecer. A poeira cobre os móveis da sua essência, mas ali ainda estão seus livros, seus cheiros, suas memórias. Ela acende uma vela, respira fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sente-se em casa. Essa imagem mora dentro de você. Não como metáfora bonita, mas como realidade possível. Existe uma história real, que se repete em tantas outras, de uma mulher que passou anos tentando agradar, cumprir expectativas, ser amada por ser sempre disponível. E adoeceu, não no corpo apenas, mas na alma. Ela começou a melhorar quando aprendeu a decepcionar. Não por crueldade, mas por amor próprio. Quando ela disse não com medo. Quando escolheu o silêncio ao invés do aplauso. Quando preferiu a própria verdade ao invés da aceitação alheia. Foi aí que a alma dela começou a voltar. Esse retorno exige luto, luto do falso self, da imagem idealizada, da persona perfeita. Exige deixar morrer quem você precisou ser para nascer quem você verdadeiramente é. E isso pode ser doloroso, porque requer se tornar desconhecida até para si mesma. Mas essa desconhecida é sua casa, é sua origem, é a alma que esperou por você enquanto você corria pelo mundo tentando ser outra. O símbolo do reencontro não está em grandes eventos. Está nos pequenos gestos de coragem, em fechar uma porta, em respirar antes de reagir, em escolher o próprio tempo, em dormir com a própria verdade. A casa interna não exige decoração, exige presença. E quando você decide voltar, ela ainda está lá, esperando com luz baixa, chá quente e uma cadeira vazia. Porque sua alma nunca deixou de te amar. Apenas esperou
com paciência e silêncio, o dia em que você enfim lembraria o caminho de volta. Conclusão. A jornada de volta não é sobre encontrar, mas lembrar. A alma não se perde por acidente. Ela se afasta devagar, cada vez que negamos uma intuição. Cada vez que dizemos sim, querendo dizer não. Cada vez que silenciamos um choro por medo de incomodar, ela não vai embora, mas se esconde. Espera. Porque ela sabe que o ego, em sua tentativa de controle, vai tentar ocupar todos os espaços com certezas. E quando o ego acredita que sabe tudo, a alma deixa de ser ouvida. Carl Jung dizia que é justamente o estranho, o imprevisível, o simbólico que nos reconecta com o self. Porque a alma não segue lógica, ela segue sentido. E sentido não se encontra em metas, nem em promessas. Sentido se lembra, se intui, se reconhece no silêncio entre uma lágrima e outra, no instante em que você, sem saber exatamente porquê, sente que precisa parar, respirar, escutar. James Hillman nos lembra, não curamos a alma, caminhamos com ela, como quem caminha com uma velha amiga que conhece nossos segredos mais antigos. Ela não exige pressa, não pede explicações, só quer ser companhia, presença. A reconexão com a alma não é uma linha de chegada, é uma escuta contínua, uma prática amorosa de permanecer em si mesma, mesmo quando tudo lá fora grita para que você se distraia. O autoconhecimento real não é feito de frases prontas, é uma iniciação. E como toda iniciação, exige atravessar a morte simbólica da persona. Aquela parte sua que foi construída para agradar, para funcionar, para caber. E depois, nasce a essência, crua, sutil, presente. É quando você começa a olhar para dentro e se reconhecer não pelo que esperam, mas pelo que sente, pelo que pulsa, pelo que permanece. E assim, quase sem perceber, você volta para si, para o seu templo interno, para o lugar onde não precisa se justificar, onde cada ferida é compreendida, onde cada sombra é aceita, onde cada silêncio tem sentido. Esse lugar é a sua alma. E talvez, só talvez, ela já esteja te dizendo, com a voz baixa, mas firme: agora que você me escuta, podemos voltar para casa juntas. Porque a alma volta, quando o mundo interno se torna mais interessante do que as aparências externas. E isso, minha querida, é o início de tudo. Ou melhor, o retorno sagrado àquilo que nunca deixou de ser seu lar invisível, sua verdade profunda, sua presença inteira, sua alma.